Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: as sessões de esportes afetam o jejum? A pessoa saudável deve se lembrar da importância de preservar seu jejum de conversas fiadas e distrações que podem ser falsas, e deve investir seu tempo em atos de adoração, mas teme-se que alguns torneios esportivos incluam jogos de azar. Segunda pergunta: quem passa todo o Ramadã dormindo ou preguiçoso e diz: não posso ler o Alcorão porque sinto muita fome e sede, isso afeta a validade de seu jejum? A paciência sobre as dificuldades tem um aumento na recompensa, porque o mensageiro de Deus disse: você terá recompensas de acordo com suas dificuldades e gastos. Então, ele pode fazer o que torna a adoração mais fácil para ele, como se refrescar com água e sentar-se em um local fresco, se for o Ramadã no verão. Toda escolha tem uma consequência. Terceira pergunta: um funcionário dorme a maior parte do tempo na empresa durante o trabalho. Seu jejum foi invalidado? Seu jejum aparentemente está correto, porque não há conexão entre deixar o trabalho e jejuar. Mas a pessoa que assumiu o emprego deve fazer o trabalho que lhe é confiado, porque recebe um salário por esse trabalho, e seu trabalho deve ser de maneira que ele nega seu dever, assim como pede o seu salário integral, e teme que seu jejum diminua sua recompensa por fazer isso. Ele dormiu pelo trabalho que lhe foi confiado. Quarta pergunta: quem dormiu o dia todo e só acordou antes da oração da noite, qual é a regra sobre o jejum nesse dia? Seu jejum é válido, mas porque ele dorme negligenciando as orações é proibido, porque não é permitido que uma pessoa negligencie a oração a ponto de dormir e não se importar com isso. E o dever de uma pessoa, se ele dorme e não tem quem o acorde para a oração, é fazer-lhe uma hora que o alerte para a chamada da oração e se levantar para rezar. Quinta pergunta: o que significa a intenção de jejuar? O que se quer dizer com isso é a pessoa saber que tem que jejuar amanhã. Aí resolve fazer por jejum obrigatório ou imediatamente se for por um jejum superrogatório. Sexta pergunta: qual é a evidência da existência da intenção antes do amanhecer? Foi mencionado no hadith: quem não faz a intenção antes do amanhecer, então ele não pode jejuar. Sétima pergunta: o que significa estabelecer a intenção do amanhecer no Ramadã? O que se entende por aquilo que precede é a adoração antes de seu tempo com uma intenção. Então, a intenção anterior à adoração é uma condição para a sua validação, porque a condição vem antes do condicional. Oitava pergunta: é necessário que a intenção pronuncie as palavras exatamente "eu pretendia jejuar"? Não está provado que o profeta de Deus, que a paz esteja com ele, tenha profido a intenção, nem tenha ensinado a nenhum dos seus companheiros, nem por imposição, nem por transmissão. Nona pergunta: quando é necessária a intenção para jejuar? Abu Hanifa e Ahmed foram obrigados a fazer a intenção à noite para o jejum obrigatório, sem o jejum voluntário, pois não é necessário deixar clara a intenção para o jejum voluntário. Décima pergunta: isso também é alcançado em outro jejum? Sim, como expiação ou votos e jejuns perdidos. Não precisam de intenção antecipada. Pergunta 11. Uma intenção de jejuar no Ramadã desde o início do mês é suficiente para a intenção de jejuar cada dia separadamente? Sim, a intenção de jejuar no início do Ramadã é suficiente e não precisa ser renovada a cada dia, a menos que haja um motivo que permita a quebra do jejum, como viagens, doenças ou similares. Nesses casos, uma nova intenção deve ser feita. Pergunta 12. Algumas pessoas publicam um lembrete para as pessoas.
faça uma intenção antes do Ramadã, dizendo, eu pretendo jejuar. Qual é a decisão sobre o que ele fez? Este é um ato inovador e um ensinamento para o qual não há evidências na Sharia. Pergunta 13. Dizem que um muçulmano precisa fazer uma intenção antes do amanhecer para o dia de jejum. Isso é verdade? Não é correto, porque a intenção é apenas a determinação de jejuar todo o Ramadã e não é necessária uma quantidade extra. Pergunta 14. O que você diz sobre aqueles que expressam a intenção de jejuar antes do amanhecer, chamar a oração? Não está provado que o profeta de Deus, que a paz esteja com ele, instou os companheiros a fazerem tal coisa. Pergunta 15. Um homem dormia e não sabia que o avistamento do crescente do Ramadã foi anunciado, e ele não pretendia jejuar e quebrou o jejum, porque não estava ciente da prova do avistamento. Qual é o seu dever nesse caso? Quando lembramos que a intenção segue o conhecimento, então é dito aquele que não sabia está desculpado por não deixar clara a intenção, e com base nisso, se ele se absteve do tempo que não sabia sobre o jejum, então seu jejum é válido e ele não precisará repor. Pergunta 16. Existe alguma outra decisão nesse caso? Alguns estudiosos disseram: é obrigatório para ele jejuar e ele também deve compensar esse dia depois do Ramadã. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.